Então, vamos lá, tá gravando. Alguns recadinhos, né? A gente está indo na nossa segunda parte da aula, hoje é dia 11/7, segunda parte da aula. Alguns recadinhos. As aulas são gravadas, né? Como eu já falei várias vezes. Por que eu estou falando isso? Porque eu mando o link da aula no dia seguinte, tá? E aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, baixar no computador de vocês. Só que é o seguinte, esse link da aula, ele vai ficar disponível por um período. Então, quem não assistiu às primeiras aulas, eu recomendo que assista logo, tá? Pega para maratonar aí final de semana. Por quê? Porque eu vou tirando do ar as aulas. A primeira aula, a segunda, a terceira, eu vou vindo. Aí o aluno vai falar assim, eu não assisti a primeira aula, dançou. Sabe por quê, gente? Porque vocês são alunos pagantes, né? Eu sei que às vezes a gente tem amiguinho aí que compartilha, o coleguinha compartilha com um amiguinho, né? Assiste uma aula de grátis lá. Mas o que acontece? Não é justo para quem paga, né, o curso, né? Então, eu vou tirando do ar a aula justamente o link, né? Na verdade, eu inviabilizo o link. Aí a pessoa não consegue abrir, entendeu? Então, uma recomendação para vocês que são meus alunos. Se vocês quiserem baixar a aula no computador de vocês, vocês podem baixar. Vocês vão ter o arquivo para sempre. Mas esse negócio do link, para acessar o link, vai ter períodos que eu vou tirando, tá? Eu vou avisando vocês. É lógico, se algum aluno não assistiu a primeira aula, quer assistir de novo, me chama no particular que, me manda o link, professor, eu mando, tá? Até o final do curso, tá? Que é no final desse mês, tá bom? Certo, gente? E é isso. Outro recado importante. Tem alunos que às vezes têm dúvidas particulares, tá? Então, às vezes o aluno, ele quer consultar um advogado, que sou eu, para tirar uma dúvida. Eu não vou falar quem é o aluno, eu tive uma aluna que me chamou no particular, posso tirar uma dúvida do meu condomínio? Porque às vezes a pessoa não quer me interromper durante a aula, né? Normal, vocês podem me interromper. Mas se quiser falar comigo no particular, me chama no privado, no grupo, professor, tira uma dúvida. Eu tiro a dúvida de vocês, todas as dúvidas, tá? Durante o curso, tá? Alexandre, eu queria tirar uma dúvida de um processo, tal, tiro, converso com vocês. Mas se tiver que fazer um trabalho, entrar com uma ação, alguma coisa mais complexa, aí eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma proposta de trabalho como qualquer profissional, ó, para esse caso, vai ter que entrar com uma ação, vou fazer uma proposta de tanto, tal. Mas tirar as dúvidas de vocês, eu tiro, tá bom? Se eu conseguir esclarecer. Então, fica aqui, pode falar comigo no particular, durante o curso, pode tirar as dúvidas, todas as dúvidas de vocês no particular. Às vezes, final de semana, se vocês mandarem uma mensagem, eu vou responder na segunda, mas eu sempre respondo, tá bom? Quem quiser me contratar, pode falar comigo no particular, que a gente faz às vezes eu faço uma proposta de trabalho. Aí acabou o curso, a gente vai manter o grupo no WhatsApp. A última turma, eu tenho o grupo até hoje. E às vezes o pessoal fica interagindo no grupo. Então eu não vou extinguir esse grupo entre os alunos, legal? Então vocês vão estar amigos aí até quando vocês quiserem, tá bom? Certo? Recadinho dado. Então podem, usem e abusem de mim durante o curso, tá? Aproveitem, tá? Então vamos lá. E também no dia a dia, na vida pessoal, né? Eu tenho muitos alunos que viraram meus clientes, às vezes eles me ligam, olha, doutor, tem um caso aqui que eu queria passar para o senhor, queria trocar uma ideia, pode ligar, às ordens. Né, Simone? Bom saber, isso mesmo. E assim, gente, se eu não puder atender vocês, com certeza eu vou sempre estar encaminhando alguém, dando uma orientação. Tem os parceiros aqui do grupo, que eu já encaminhei o Cláudio, ele é um prestador de serviço também. Tem um monte aí que vai vir, tá bom? Fica aí o convite. Certo? Eu quero falar um negócio para vocês que eu estava pensando aqui. É o seguinte: quando vocês forem fazer a assembleia de condomínio, vocês têm que pensar no ambiente produtivo de assembleia, tá? O que acontece? Eu já participei de muita assembleia de condomínio. Se você já começa a assembleia num pé de guerra, tá? Não é legal. Sabe aquele negócio? A gente tem que ter aqueles ares positivos. Pensa que você vai prestar contas como síndico. O que você quer numa assembleia de prestação de contas? Você não quer que as contas sejam aprovadas? Então, por que você vai fazer uma assembleia negativo? Sabe assim?
Pensa que vocês estão indo para uma entrevista de emprego. Sabe quando a gente vai para uma entrevista de emprego? Você não vai positivo, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou ser o candidato. Agora, você vai para uma assembleia, ai, eles não vão aprovar isso, eles não vão... Você já vai criando o caso, sabe o que vai acontecer? O universo vai conspirar, os inquilinos, os inadimplentes, os opositores vão conspirar para dar tudo errado. E vai dar tudo errado. Né, senhora Rosileide? A Rosileide está dando risada aqui, não sei se é comigo, mas é isso que acontece. Gente, começa com o pé direito a sua assembleia, se prepare. Pessoal que trabalha em administradora, que vai fazer presencial, faz o dever de casa, estuda antes de ir para a assembleia, não vai ler a convenção na hora lá da assembleia, lê a convenção, se prepara. Quem vai fazer uma assembleia de prestação de contas, vocês vão apresentar um trabalho de 1 ano, gente. Como é que vocês querem apresentar um trabalho de 1 ano? Sem informação, correndo, aí o condômino fala assim, ô síndico, eu tenho uma dúvida sobre aquela pasta daquele mês, aí o síndico fica perdidão assim, aí vira para o administrador, e aí? Aí o administrador, não sei, eu tenho que ver lá na administradora. Gente, o despreparo é o fracasso. Eu já vi muito síndico perder a assembleia, contas não serem aprovadas, pautas serem prejudicadas por pura falta de preparo. Conhecimento sobre a causa. Ô Eliton, quando você vai para uma assembleia, você tem que estar na ponta da língua. Você tem que bater com o seu administrador antes de ir para a assembleia. Vamos lá, qual que vai ser o reajuste? Vamos fazer uma proposta de 5%? O condomínio vai perguntar por quê. Pô, vamos lá, vamos justificar. Teve isso. Já vai preparado para as perguntas. Agora vocês vão com as calças, vocês ficam com as carças na mão. O condômino fala lá, não sei, eu tenho que ver, essa pergunta não é da pauta, não é da pauta. Gente, fraquejou, já era, perdeu a assembleia. Vocês perdem a assembleia assim, ó, uma vacilada. Então, se preparem, se organizem, façam uma assembleia convidativa. Esse curso não é só aulinha, não, é dicas. Então, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Uma vez eu fui numa assembleia, tinha um ambiente super gostoso. Queriam, vocês estão aqui numa aula virtual, vocês estão no conforto da casa de vocês. Vai numa assembleia, eu já fui em assembleia que não tinha nem água para beber, não tinha nem água. O cara falava lá, a garganta secava. Faz um cafezinho gostoso, faz uma bolachinha, faz um atrativo. Os síndicos reclamam. Ninguém vai na assembleia, ninguém... Por que não vai na assembleia? Porque é chata a assembleia. É um saco, é um porre a assembleia de vocês. Desculpa falar. Então, gente, vocês têm que fazer um negócio convidativo. Tem que trazer slide, tem que colocar... você quer trocar a sua portaria, você vai levar uma empresa. Leva o prestador de serviço. Quem melhor que o cara que quer vender o negócio para você tá lá. O cara vai lá, vai apresentar slide, vai dar uma promoção. Será que ele dá desconto? O cara tá lá. Amigão, vai dar desconto? Pô, vou dar um desconto aqui. É assim, vocês têm que ir preparados. E vocês têm que ir preparados para porrada. O condômino vai levantar a mão, eu não vou saber responder, eu começo a tremer. Eu tenho um síndico que treme para fazer assembleia. E eu tenho síndico, por outro lado, que gosta de fazer confusão, né? Porque você tem que falar... Né? Eu tinha uma síndica do condomínio que eu ficava, né? Aí eu tirava o microfone dela, né? Tirava, ela não gostava, eu tirava, eu falava, parou, você tá ferrando com a assembleia, entendeu? Gente, assim, fala pouco, fala o necessário, não se empolga, por quê, não sei o quê, mas aquilo, aí o cara já começa, putz, está se enrolando, e vocês estão sendo observados, vocês estão sendo avaliados. O cara tá lá no fundo da assembleia assim, ó. Ele é investidor, ele fala, o que esse cara tá fazendo com o meu dinheiro? Ele tá te observando. Então, assim, vocês têm que vender, vocês têm que ser um pouco comercial, vocês têm que ser um pouco... E outra coisa, não bate de frente. Eu vou dar a palavra para todo mundo aí, mas só dar um geral aqui. Não bate de frente. O cara te fez um desafio, porque você não administra bem meu condomínio, não sei o quê, deixa ele falar. Terminou de falar? Vamos lá, amigo. Eu vou te dar, eu vou tentar responder aqui algumas coisas. Isso que você está falando não condiz por causa disso, mas com todo o respeito. Olha, eu discordo do senhor nesse, mas com todo o respeito. Sejam educados. Educação gera educação.
Agora, o cara é um grosso, o cara é um ignorante, o cara é um, posso falar aqui, o cara é um trouxa, vai lá para causar na sua vida, e você entra você cai que nem um patinho, o cara tá lá só te instigando, agora ele vai perder, agora que ele perde, e você cai. Agora, se você faz uma assembleia, ó, pode me atacar, não tem problema não, tô aqui para isso, tô aqui para dar cara a tapa, vamos embora, né? Você vira a assembleia. Vou terminar aqui, tá? Uma vez, eu me recordo como se fosse hoje, tá? Eu fui numa assembleia com tinha mais de 300, tinha gente pra caramba, tinha umas 200, 300 não, mas tinha umas 200 pessoas naquele salão de festa minúsculo, aquele calor, foi num sábado, ou no domingo, não lembro. Eu sei que tinha um condômino que ficava lá no fundo, toda hora. Vaiando, sabe, agitando, sabe? Mentira! Safado, ladrão, ficava lá agitando, no fundo, no fundo. E eu aqui, e quando vocês estão lá na frente, vocês estão vendo todo mundo, né? Que nem na sala de aula. E o cara lá agitando. Sabe o que eu fiz? Era sorteio de vaga de garagem. A gente mudou todas as regras lá do condomínio, porque estava tudo errado. Aí eu falei, você aí do fundo. Aí o cara olhou assim, você mesmo. Vem aqui. Aí eu fiz assim, ó, microfone. Aí eu coloquei o cara no meu lugar, passei o microfone. Sabe aquilo que você estava falando lá no fundo? Eu não ouvi. Agora você está com a palavra. E eu fui lá para o fundo. E eu deixei o bonitão lá na frente, assim, com o microfone. Aí ele olhou assim, começou a gaguejar. Aí eu ficava lá do fundo assim: vai, meu, fala tudo aquilo que você estava gritando aí, eu não estava ouvindo. Vai, os condôminos querem. O cara ficou assim: não, porque eu só fiquei perguntando, porque deixa o cara falar. Dá o microfone na mão dele, deixa ele se enforcar. Joga eles para os leões, sejam inteligentes. O cara tá te pegando a semana inteira. Vem cá, dá o microfone, vai, manda ver. Aí depois você volta. O cara ficou tão sem graça que depois que eu peguei o microfone, eu falei: você já falou tudo que tinha que falar? Tem mais alguma coisa que você quer falar? Tem. Dá o microfone. A assembleia começa a ficar chata. As pessoas começam a ficar incomodadas com ele. É uma psicologia, entendeu? Aí os caras começam a vaiar ele. Veja, você não se indispõe com ele. Você deixa os leões se indisporem com ele. Seja inteligente. O cara tá batendo em você? Tá bom, vai lá. Aí o pessoal começa a vaiar. Aí foi automático. O pessoal, meu, sai daí. Vai embora. Aí o cara sai de fininho. Então vocês têm que fazer a assembleia vir para vocês. Vocês têm que ganhar a assembleia. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Fechando? Se eu fizer isso, aí o cara vai me detonar no microfone. Mas faça com educação, coloque horário, coloque falta, tal. Mas algumas dicas aqui para vocês não perderem a assembleia, porque não é fácil convocar uma assembleia, não é fácil se preparar, fazer prestações, não é fácil fazer orçamentos e mais orçamentos, e sempre quando chega lá na frente tem um palhaço, quantos orçamentos fez? Pesquisou, é todo um trabalho que você faz para levar e parece que você não fez nada. E os caras ainda querem achar que você está fazendo alguma coisa errada. Eu sei o estresse que é, mas vocês têm que falar, não, eu fiz orçamento, fiz tudo certinho. Você tem algum orçamento aí? Você está discutindo o meu orçamento? Legal. Você trouxe algum? Não, mas não é meu trabalho. Lógico que é seu trabalho. Você é condômino. Todo mundo pode trazer orçamento. Você está questionando o orçamento que eu trouxe? Legal. E o seu? Hoje em dia você vai na internet, você faz orçamento. Você começa a jogar com o cara. Aí o pessoal vai ver que o cara está lá só para encher o saco. E é isso, gente. Tenham respeito com o morador. Não deixem eles desrespeitarem vocês, mas saibam se impor e saibam controlar o ambiente da Assembleia, porque as pessoas têm horário para entrar, têm horário para sair. O cara que fica enrolando na Assembleia, tumultuando, amigo, as pessoas querem dormir. A gente não vai fazer a Assembleia até 1, 2 horas da manhã. Respeita quem chegou primeiro na Assembleia. Às vezes o cara chega por último e começa a tumultuar a Assembleia. Fala, amigão, você chegou por último. A gente já está aqui há 2 horas. O senhor está repetindo perguntas que, se você chegasse no início da Assembleia, se você chegasse no horário, como as outras pessoas chegaram, essa pergunta que o senhor está fazendo, a gente já respondeu no início da Assembleia. Não vamos responder de novo. Aí vira para o pessoal e fala: pessoal, vocês querem sair daqui 1 hora da manhã? Aí o pessoal vai começar a vaiar o cara. Fala, meu, você chegou atrasado, fica aí, quieto aí, entendeu? Só um feedback. Vamos lá. Quem vai levantar a mão? Wellington. Bom, eu acho que
todos nós que estamos, acho que passa um pouquinho de cada coisa, né? Dessas que vocês estão dizendo aí, né? Que você está dizendo. Mas eu acho que eu vivi um pouquinho disso, né? Eu te falei lá para a gente dar um aumento aqui em cima da cota condominial, a gente fez mais ou menos o que você falou. A gente ficou uns 6 meses mapeando, elaborando, levantando contratos, toda uma situação, cotas que entravam, que atrasos, enfim, toda uma sistemática para a gente começar uma assembleia saudável e apontar os pontos possíveis que é possível de fazer, que é possível caso o condomínio aceite tirar. Se tira, um exemplo, um prestador de serviço é isso, mas a ineficiência vai reverter nisso. Ou seja, aí a gente conseguiu, acho que mais ou menos baseado no que você falou, acho que o começo é a fundamentação de toda a estabilidade da Assembleia. E aí, a gente sabe que é cansativo, a gente também falou, né? Independente de qualquer situação, tem uma água, tem um café para vocês, tem um salgadinho, a gente sabe que as pessoas vêm com fome e tal. E graças a Deus, nas assembleias que a gente fez até agora, foi todas bem direcionadas nesse sentido. Tem um ou outro que às vezes foge um pouco da conotação, mas aí entra o que você falou, as pessoas falam, cara, você está falando coisa com coisa, dá um tempo aí, vamos seguir a assembleia e toca o baile, entendeu? Mas eu acho que o crucial é o que você falou, por isso que eu estou abordando a aula aí, porque acho que o começo é a essência de toda a estabilidade até o término. É um jogo que você tem que ter o seu psicológico no lugar, porque eles desestabilizam. Às vezes você não está num bom dia e o cara fala besteira e dá vontade de dar uma porrada no. Mas não pode. Então você tem que se controlar, engolir assim, né? Você tem a vontade, mas você segura a vontade. E o Edmilson aqui falou, no condomínio 80% são idosos. E tem que ter paciência. Gente, pessoal de idade se ofende, se você fala, você dá uma acelerada, às vezes ele perde o raciocínio por causa da idade. É normal, tem que ter paciência, tem que ter carinho, né? E aí vocês vão ver que com esse tratamento, o tratamento é recíproco. Agora, se o cidadão do lado de lá não tem jeito, aí você fez sua parte. Aí vai ficar feio para ele, aí você deleta. Gente, bem rápido não. Hoje a gente fala de assembleia, eu falei muitas coisas aqui no início da primeira parte da aula, e eu só estou convalidando aqui nos slides. Vocês estão vendo aí? Os slides estão aqui? Estão. Então, vamos lá. Só para bater, ó. Edital de convocação, a gente já falou o que tem que ter. As advertências, precisa estar no edital. Assuntos que não constam na convocação não pode ser votado. Gente, cuidado com assuntos gerais, tá? Não pode votar em assuntos gerais. Assuntos gerais é para quê? Olha, estamos fazendo aqui um aviso que os condomínios estão colocando lixo fora do horário, podem tomar multas. Avisos. Tem síndico que esquece de fazer a pauta, esquece do assunto. Ai, faltou. Põe no assunto gerais. Não pode votar. Não tem decisão. Você pode até comentar sobre o assunto, mas vai ficar para uma próxima assembleia, porque a pauta é a garantia dos assuntos que vão ser votados. Se não tiver na pauta, não pode votar. Assuntos gerais, não pode enfiar tudo lá nos assuntos gerais. Cuidado que isso dá nulidade. Pensa, vamos falar sobre animais em condomínio, coloca lá nos assuntos gerais. Aí eu vou viajar, eu tenho um bichinho. Aí quando eu volto de viagem, tá proibido animal em condomínio? Não era pauta? Ah, mas foi nos assuntos gerais. Como é que eu vou saber? Assuntos gerais. Então, assim, tomem cuidado. Evitem pautas extensas. Eu tive um condomínio, sabe quantos itens na pauta teve? 30 itens. É um monte. Gente, não acumulem pauta, né? Não dá tempo. Assembleia de condomínio, quanto tempo vocês acham que é saudável fazer uma assembleia de condomínio? Para mim, 2, 3 horas, que nem essa aula, já é o suficiente, né? Agora, tem síndico que se perde na noite, começa às 8 horas, vai até meia-noite. Gente, as pessoas cansam. Posso dar mais uma outra dica para vocês de assembleia? Eu acho que as dicas são melhores, porque a dica é o que vocês vão enfrentar, né? Cuidado com o tempo da assembleia, tá? Tomem cuidado com o tempo, administrem o tempo. Sabe por que eu falo isso? Às vezes a gente dá a palavra para um morador e ele vai se estender. Às vezes o assunto vai, entendeu? Sejam objetivos, tentem encurtar, não é cortar, mas com educação, é reduzir, entendeu? Otimizar o tempo. Vocês sabiam que tem estratégias, né?
Eu tive uma síndica, um condomínio, que a síndica, ela tinha muitas procurações. Qual que era a estratégia da síndica? Tumultuar a assembleia, porque os opositores não queriam aprovar as contas. Esse é o contexto. Tinha um monte de gente no presencial, não queria aprovar as contas, e ela tinha muitas procurações. Ela ia ficar até o fim da assembleia, porque ela tinha as procurações, entendeu? Qual que era a estratégia dela? Tumultuar. E ela ficava tumultuando, esticando a pauta, falando um monte de bobagem, discutindo, blá, 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 blá. O negócio que era para ser feito em 2 horas, levou 5 horas. Sabe o que acontece com as pessoas 5 horas num local? Elas ficam dispersas, elas ficam irritadas, desconfortáveis, elas vão para a casa dela, elas saem, vão saindo, vão saindo, vão saindo. Então, cuidado, existem estratégias para você esvaziar a Assembleia, porque no final, quem é a maioria? Entendeu? Então, cuidado, o tumulto às vezes pode interessar por um lado. Se vocês perceberem que alguém está tumultuando a Assembleia para não deixar você avançar na sua pauta, percebeu? Você tem que falar, ó, não pode tumultuar a Assembleia. Então, vamos ser objetivos. Não, mas eu tenho direito de saber, fazer perguntar. Não, você tem todos os direitos. Você só não tem direito de tumultuar a Assembleia. Tumultuar os trabalhos. A administradora tem que dar o aviso. Falar, ó, nós temos 5 itens. Não dá para a gente ficar 1 hora em cada item. Então, vamos acelerar. Qual é a sua dúvida? Ah, minha dúvida, a pessoa às vezes até está pensando no que ela vai perguntar. Não tem dúvida. Pensa aí, a hora que você tiver uma dúvida, a gente volta. E pau na máquina. Vocês não podem perder o timing, tá? Tem que perder o timing, porque senão, gente, vocês perdem o pulso da Assembleia, tá? Outra coisa aqui. Vamos lá. Pôr ordem na casa, né? Evitar tumultos, né? O ideal é que o síndico não... Eu já falei tudo isso daqui. Vocês já foram parar na delegacia por causa de tumulto? Como é que funciona em caso de tumulto, tá? Deixa eu... Participação da Assembleia eu já falei aqui, só pode votar quem estiver kit. Tudo isso aqui eu já falei, tá? Acordos com dívida, ó. Não são condôminos, já expliquei. Ó, deixa eu falar uma coisinha bem rápida. Eu ia falar dos tumultos, mas rapidinho. Isso daqui é importante, tá? São equiparados a proprietários, tá? Para os fins desse artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários. Gente, quem é condômino? Quem é condômino? A gente falou de assembleia, né? O inquilino, não sei quem. E o condômino? Quem é o condômino? O condômino é o proprietário do imóvel. Todo mundo sabe que é o proprietário, o cara que está o dono, né? Do apartamento, que está lá na matrícula, proprietária. Legal. Mas e se o cara aparece com um contratinho na sua frente, chamado compromisso de compra e venda, cessão de direitos, reconhecimento de união estável, partilha de bens. O cara chega com um formal de partilha na sua frente. Ó, eu sou inventariante, o imóvel é do meu falecido pai, eu e meus 300 irmãos estamos partilhando o imóvel lá no processo, eu sou inventariante, vim participar da assembleia. Vai acontecer isso. Representante de empresa, às vezes o condomínio é pessoa jurídica, vem lá um advogado, às vezes eles mandam advogados para as assembleias, né? Então, assim, vocês têm que entender que o compromissário é alguém que tem algum contrato, algum documento. Sabe aquela pessoa que compra imóvel financiado? Vocês já viram? A pessoa dá uma entrada e financia com a Caixa Econômica? Então, ele é um compromissário. Ele tem um compromisso que, se ele quitar as parcelas, no final, vai outorgar a escritura. Então, tomem cuidado, porque, às vezes, esses documentos são um pouco difíceis para vocês, que não são da área. Mas tem que ter um documento que comprove que o cidadão tem algum vínculo com o imóvel, uma posse, um contrato, alguma coisa que comprove, porque a matrícula, porque você tem o cadastro do administrador, e quem faz a atualização do cadastro? O proprietário. Agora, no dia da assembleia, apareceu, e o cara que comprou o imóvel apareceu na assembleia lá no dia? Já viram isso? O cara acabou de comprar o imóvel, chegou lá, quem é você? Perguntem, né? Quem é quem? Mas ele tem que atualizar o cadastro do condomínio. Então, uma dica importante, antes de fazer a assembleia, estejam com o cadastro atualizado. Saibam quem está morando lá no condomínio. Porque um cadastro desatualizado, você vai bater o nome na lista, vai aparecer lá João, vai estar lá Antônio. O dono do imóvel é o Antônio. Quem é você? Eu acabei de comprar o imóvel. Você atualizou seu cadastro na administradora? Me mudei ontem. Você tem algum documento aí que prova que você comprou? Eu tenho. Não tenho. Pô, como é que eu vou aceitar esse cara, entendeu? Então, vocês têm que verificar isso aí também, tá bom? Inquilino nós já falamos bastante. Aquela lei, ó, o locatário poderá votar caso o condomínio dele, o locador ele não compareça. Ó.
que não envolva despesa extraordinária. Aqui, ó, eu falei isso no início da aula, artigo 24, ó, da lei de locações, ó, que o inquilino pode votar, ó. O locatário poderá votar caso o condômino locador a ela não compareça. Ah, tem um detalhe. Se o locador tiver, ferrou. Aí o inquilino vai embora, porque ele está lá, né? Então não pode os dois votar. Pode os dois votarem na Assembleia? Não, né? Ou é o inquilino ou é o proprietário. Se o proprietário estiver presente. E se o proprietário passou procuração e o inquilino apareceu lá? O proprietário está presente, através de procuração. Sabe o que pode acontecer na Assembleia? Vocês terem dúvidas quem vai votar. Por exemplo, aparece um filho com uma procuração e aparece um outro filho. Não, aparece uma pessoa com uma procuração e aparece o síndico com uma procuração da mesma pessoa. Entendeu? O que vocês fazem nessa época? 2 procurações da mesma unidade para pessoas diferentes. Um vota não, o outro vota sim. Qual é a procuração que tem vigência? Regra de procuração. Qual é a procuração que tem vigência? A procuração mais nova. Procuração caduca? A procuração dura 30 meses, 30 dias. Vocês já viram essa expressão? Procuração caduca? Quanto tempo vale uma procuração? Ó, eu vou responder todas essas perguntas. Primeira resposta. Procuração, ela acaba com a morte. Defunto passa a procuração? Só se ele psicografar, né? Ele chama lá, o Chico Xavier lá já morreu, psicografa aí para mim uma procuração. Morto não passa a procuração. Então, a procuração acaba com a morte da pessoa. Se ela passou a procuração, quando ela morre, acabou. Entendeu? Alexandre, como é que eu vou saber que a pessoa que passou a procuração morreu? Posso contar um caso, bem rápido? Vamos para os causos. Todos esses casos que eu conto são reais, tá? Vocês podem não acreditar, mas são. Uma vez eu cheguei num condomínio e tinha uma síndica que tinha trocentas procurações. E eu fui destituir essa síndica, e eu consegui. Só que essa síndica era esperta. O pai dela, ele morava no Nordeste, no Norte, não lembro. E ele tinha vários apartamentos no condomínio. Então, ela sempre era a maioria, porque ela tinha umas 4, 5 procurações do pai, sabe? E a gente já estava desconfiado dessas procurações. Um belo dia, eu cheguei na Assembleia ali, foram 2 assembleias. Aí, na primeira, ela trouxe a procuração. Só que ela fazia assim, ela dava a procuração e trazia um xerox. Então, ela fazia assim, ela mostrava o original e deixava um xerox, entendeu? Aí, na Assembleia, eu já sabia disso dela. Porque eu não sabia, gente, se o pai estava vivo. Vocês entenderam? Eu não sabia, era uma procuração antiga. Aí ela fez assim, ó, procuração original e xerox. Aí eu peguei a original da mão dela, né? Aí ela falou, não, fica com o xerox. Aí eu peguei a original e falei, não. A procuração é original. Ah, mas eu sempre fiz isso, eu mostro o original e deixo o xerox. Aí ela foi fazendo isso em várias assembleias. Aí eu falei, não, essa assembleia não, é a original. Ah, mas eu tenho que pegar uma nova com meu pai, com firma reconhecida? Eu falei, tem. Para a próxima assembleia você tem, porque essa daqui tem que ser para essa. Porque a assembleia era genérica, entendeu? Eu peguei as procurações dela. Pergunta se ela trouxe a procuração na assembleia anterior. O pai já estava morto. E ela não falou nada para ninguém, entendeu? Peguei a mentira ali. Aí eu até falei para ela, cadê as procurações? Não consegui falar com meu pai. Ah, não, que pena. Não votou. Vocês entenderam as maracutaia? Tem muita maracutaia nesse meio. E isso pode dar problema na hora de vocês, né? Então tem muita coisa errada. Alexandre, posso exigir procuração com firma reconhecida? Olha, o presidente da Assembleia, ele tem esse poder, tá? Se ele não é para o presidente que vai conferir as procurações? Se ele desconfia que tem alguma procuração ali, ó, o que é uma procuração? É um pedaço de papel que eu faço lá um chamegão aqui, ó. Qualquer um pode assinar. Quando reconhece firma, eu sei que quem assinou é essa pessoa. É a única certeza que a gente tem, o reconhecimento de firma. Se você está na dúvida se essa procuração é falsa, se a própria pessoa assinou pelo outorgante, você pede firma reconhecida. Ah, mas a convenção não exige. Mas se você está desconfiando, o presidente pode, numa situação de desconfiança, exigir a firma reconhecida. Ele até aceita a procuração, você vai votar, mas você vai me trazer uma outra com firma reconhecida amanhã, vai. Depois da Assembleia, não tem problema, para ratificar. Por quê, gente? Já imaginou se o cara que passou a procuração não é ele mesmo? Ele vai para cima de quem? Do síndico. Quem autorizou fulano votar em meu nome na Assembleia? Quem autorizou alguém entrar no meu apartamento sem autorização? Entendeu?
Então, tomem cuidado. Se vocês desconfiarem, pode pedir. Aí é motivo de desconfiança. Não é, mas a convenção não pede com firma reconhecida. Não é essa a questão. Essa procuração, não sei, está estranha. Veio por fax, tem gente que manda por e-mail. Vale procuração por e-mail? Vale mandar uma mensagem de WhatsApp? Eu sou proprietário, eu autorizo fulano. Gente, é complicado. Tem a modernidade, né? Vale procuração com um assinador digital? Né? Então, tudo que vocês acham que desconfia, que pode gerar alguma nulidade, vocês podem exigir. De repente, se vocês colocam na ata, vai considerar o voto, mas a pessoa tem que trazer a procuração em até 24 horas, mandar para a administradora, 48 horas, coloca uma condição. Ela vai votar, ela só tem que regularizar, entendeu? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Falei aqui, poderes para votar, reconhecimento. E quando eu falei que a procuração caduca, é quando você coloca um prazo na procuração. Se você não pôs prazo, ela vale enquanto você viver. Mas tem procurações que tem gente que coloca um prazo. Essa procuração tem validade por 1 ano, 30 dias, 30 segundos, né? É o que você quiser. Então, vocês têm que ler o que fala a procuração. A validade está nela, mas não é que a procuração caduca. Ela só caduca se a pessoa morre. Agora, quando tem 2 procurações, vamos lá. Quando tem 2 procurações da mesma pessoa, eu faço assim, qual que é a mais recente? Posso dar uma dica para vocês? Outra dica. Lá na apostila tem um modelo de procuração. Eu coloco um trechinho assim no final. Esta procuração revoga todas as outras. Entendeu? Se tem essa cláusula, essa procuração revoga as anteriores, resolveu o problema. Então, vocês vão ler as 2 procurações. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui fala que revoga todas as anteriores. Essa daqui fala que revoga? Não. Então essa revogou essa. Entendeu? Vamos supor que as 2 têm a mesma cláusula de revogação. Aí você vai ver a data. As 2 são a mesma data, que é o dia da Assembleia que a gente preenche. Aí não tem jeito. Aí tem que consultar quem otorgou a procuração para ele falar, afinal, você deu procuração para ele ou para ele? Na dúvida, ninguém vota. Pronto. Na dúvida, não vou considerar o voto. Mas vai prejudicar. Aconteceu uma situação que se a gente dá para um, prejudica o outro. Então, na dúvida, ninguém vota. Acabou. E fica consignado em ata. Aí vocês registram na ata. Daniela, você que é de administradora, né? Todos vocês que são de administradores, acho que a Neide também, né? Eu tenho algumas pessoas aí que são de administradoras. Quando vocês tiverem esses probleminhas, registra na ata. A ata é a garantia de vocês. O que vocês escreverem na ata é prova, porque amanhã você consegue provar aquele problema que você tentou resolver ali, entendeu? O juiz lê as atas das assembleias se der algum problema. Pode falar, Daniela. Levantou a mão? Então, eu coloco nas procurações que aquela procuração é válida específico para aquela assembleia. Mesmo porque o cartório aqui em São Sebastião é muito exigente. E ele só aceita procurações originais, né? Eu também peço com firma reconhecida e eu também coloco essa observação, que todas as procurações elas têm que ser apenas para aquela assembleia, ela não vale para futuras assembleias. É assim que eu faço o procedimento com os condomínios que eu administro. Perfeito. Vocês sabem que no modelo de procuração que eu estou fornecendo para vocês, eu deixo em branco, né? Então, se você preencher com a data da assembleia, ela está específica. Essa procuração é específica para a assembleia do dia tal. Para os assuntos ali pautados. Quais assuntos? De acordo com a convocação. Entendeu? Uhum. Legal, a gente está falando bastante de procuração. No caso do apartamento, está no nome da minha esposa, eu posso votar? Tá, quando é marido e mulher, né? Gente, o negócio é o seguinte, depende do regime de casamento, viu, Ricardo? Por exemplo, todas essas informações, coitado da mocinha da administradora tadinha, que está lá na frente, lista de presença, e ela está sozinha, e um pergunta uma coisa, ela tem que saber agora o direito, os regimes de casamento, separação total, comunhão universal, tem 5 regimes, tá? União estável. Gente, vamos lá. Os casais, eles têm que estar casados no papel. Vamos falar português claro, sabe? Cartório, papel? Estou em união estável. Tem um contrato existe um contrato de união estável em cartórios, existe isso. É como se fosse uma certidão de casamento, tá? Tem um documento que prova que vocês não são solteiros, né? Mas a gente tá amancebado. Você já viu essa?
Quem é que falava amancebado? Os antigos, né? Ah, tamo junto. Não, é papel, o que vale é papel. Em cartório, tá? Então, se são casados, um vai ter que votar, né? Se eles estão casados, beleza. O esposo tá lá, ele vota. A esposa tá em casa. Ou a esposa desce, ele fica em casa. Não tem problema. Um deles, o que não pode é dois votarem. O grande problema, viu, Ricardo, não é esse. Quando é casal, né? Eu tenho a assembleia que eu faço, às vezes o grande problema é quando o imóvel está em nome do marido e ele era solteiro. Aí quando ele casa, ele era solteiro, o imóvel está em nome dele. Só que ele já é casado. Só que não foi atualizado lá no cartório o casamento, entendeu? O estado civil. E aí o que acontece? Você tem uma lista que aparece o homem, mas quem está na assembleia é a mulher. Aí você fala, vocês são casados, né? Eu deixo, entendeu? Eu acabo, vai para dentro, né? Mas pode dar nulidade, porque você precisa confirmar o estado civil para saber se aquela pessoa que votou é casada mesmo, tá? Se ela não é casada, ela precisa de procuração. Alexandre, eles são, é um casal de 60 anos, Daniela, 60 anos, aquele casalzinho, sabe? Todo mundo sabe que eles são marido e mulher lá, só que não são casados. Olha que interessante. Tá errado, né? O imóvel está no nome dele, ou está no nome dela. Em tese, um teria que passar a procuração para o outro, tá? Porque não são casados no papel, tá bom? Então, dá uns conflitos assim, é um saco. Quando der problema desse tipo, vocês têm que fazer torcer, né? Eu não sei a religião de vocês, cada um tem uma religião. Então, se você é católico, você pega lá o seu santo, né? Se você é evangélico lá, se você é budista, se você... Qual é a religião? Sem preconceito. Então, você apega e ora. Fala, tomara que não dê empate. Vocês vão ficar assim, ó. Não vai dar empate, não vai dar empate. Porque o problema é se der empate. Porque se não der empate, tá resolvido, entendeu? Deu sorte. Uma pergunta que me fazem. Alexandre, eu fui para administrador, essa daí é pergunta de administrador. Poxa, no dia seguinte, quando eu fui fazer a ata, o cara estava inadimplente, o outro, a procuração está errada, comi bola, e o resultado foi outro. E aí? Vocês entenderam? Deu ruim, deu ruim. A votação não foi aquela, porque tinha inadimplente, o resultado deu outro. Desprezando os votos que deveriam ser desprezados, daria outro resultado. O que vocês fazem numa situação dessa que vocês identificam uma falha, um problema que acontece, tá, gente? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Naquela velocidade da Assembleia pode acontecer situações assim, você considerar válido um voto que era inválido, entendeu? O que vocês fazem? Se vocês constatarem depois que houve o resultado da votação poderia ser outro, que não aquele, poderia ter sido outro. O que vocês fariam se vocês fossem síndico e constatassem isso ao administrador? Qual que seria a orientação para o síndico do condomínio? Eu quero que vocês abram o microfone e falem. Ou escrevam, se vocês quiserem escrever, eu leio. Vamos lá, eu vou escolher um aluno aqui. Eu sempre gosto de escolher quem não fala nada durante a aula. Deixa eu ver quem não falou nada hoje aqui. Olha, eu acho que a Simone, será que eu vou fazer injustiça? Mas eu não vi ela falando hoje. A Simone Dian Mattenauer. Sempre Dian. Simone Dian. É assim que fala. Simone está aí? Tem duas Simones, né? Não é a Bastos. É a Simone Dian. Ela está aí? Pode abrir o microfone, está? Olha só. Cadê? Alô, Simone? Bom, Patrícia refaz. Tá bom. Patrícia, você já me deu eu falo para vocês, não participar da aula paga mico. Depois quem vai assistir a gravação vai falar, vai pagar mico. Gente, é brincadeira, tá? É brincadeira à parte. Eu sei que às vezes tem gente que tem compromisso, tá? Às vezes a pessoa não está participando hoje, mas eu tento pegar a atenção de vocês, é por isso que eu faço essa brincadeira, tá bom? Então, Simone, você tem compromisso, alguma coisa, me desculpa aí, tá bom? Realmente, refaz, a Patrícia acertou, refaz. Envia um comunicado informando o problema e anula. Às vezes a gente tem que refazer a assembleia, então, às vezes acontece um problema que tem que fazer só para votação, entendeu? E principalmente quando tem a oposição
que já fica falando que o resultado não foi aquele, teve irregularidade, que vai processar, que vai impugnar. É melhor você antecipar, você como síndico, fala, gente, deu problema, vamos refazer. Aí refaz a votação, é verdade. Tá bom? Isso acontece. Ah, Simone, não estou conseguindo abrir o microfone. Tá perdoada. Mas pode escrever no chat, tá? Então, tranquilo, tranquilo. De vez em quando eu chamo alguém aqui, que não está participando muito, eu chamo, mas tranquilo, tá bom? Peço desculpa, eu brinco bastante nas aulas, não levem para o lado pessoal, hein, por favor. Que mais? Eu tive um aluno que eu acho que eu falei uma vez um negócio e ele não gostou, aí eu falei, eu tenho que maneirar. Gente, eu acho que eu não estou indo tão rápido, a gente tem mais meia horinha de aula, e eu acho que eu já falei o que tinha que falar aqui, vamos ver. Se de repente eu emendo o assunto da próxima aula, mas vamos lá, que eu tenho que avançar no conteúdo. Vocês já aprenderam isso, né? Contagem de votos, né? Procuração, já falei? Contagem de votos. Vocês estão vendo o slide? Tá. Vocês já entenderam, né? Contagem por cabeça e por fração ideal. Tem que ver a convenção, né? Não adianta generalizar. Eu já falei isso nas aulas anteriores. O critério de votação não é o mesmo critério de cobrança. Alexandre, no meu condomínio, a cota condominial é cobrada por fração. Porém, na votação da Assembleia não é fração, é por cabeça. Cada apartamento tem direito a um voto. Vocês já viram convenção que fala isso? Vocês leram a convenção de vocês, né? Estão fazendo o curso com a conversão aqui. A convenção de vocês é um exercício, tá? Então, tem convenção que os critérios são diferentes. Cobrança é uma coisa, votação é outra. E eu peguei um condomínio que o critério do abaixo-assinado deu uma baita de uma confusão que a gente teve que ir para a justiça. Depois eu conto. Então, prestem atenção nisso, tá? A gente está onde? Está na Assembleia. Então, eu estou falando do critério de votação, tá? Tem um bloco da convenção que fala assim, das assembleias. Tem um bloco. É naquele bloco que está falando. As assembleias serão convocadas com antecedência, blá, blá, blá. Terá um presidente. Aí vai estar lá. Terá direito a um voto por unidade em caso de empate. Em caso de empate, vamos lá. Qual é a solução em caso de empate? Eu estou falando isso desde o início da aula, hein? Quem está prestando atenção? Estou saindo e voltando novamente. Poxa, a Simone saiu e voltou novamente. Desculpa, Simone. Mas você tem que ter um microfone para participar, né? É importante voltar. Ó, eu quero saber, em caso de empate, aonde está a resposta? Empatou. Como é que desempata? Aonde está a resposta? Voto do presidente. Errou! Como diria o Faustão. Errou! Eu quero o básico. Aonde? Na convenção. Nota 10. Nota 10. Primeira convenção. Vocês já vão indo assim, ó. Não, convenção. Tudo que eu falar, convenção. Eu vou falar bom dia, convenção. Entendeu? Mas e se não prevê na convenção? Aí é a hipótese 2. Porque eu tava lendo uma aqui que não tem. Maioria. Aí do prédio aí, ó. Então vamos lá. Não tem também. Tá na mão aqui, ó. Pelo amor de Deus, não fala o prédio, Felipe. Pelo amor de Deus. Não falei, só falei aí. Tá bom. Vamos lá. O que acontece? Quando a convenção não fala como vai desempatar, sim. Alternativa 2, Aí para o ímpar. Alternativa 3, palitinho. Lembra do jogo do palitinho que esconde assim? Palitinho. E alternativa 3, sei lá, unidunité salame-mingue. O que vocês acham? Alternativa 1, 2, não, só eu tô brincando, vocês acham que eu brinco, né? Eu tô falando a verdade, agora é verdade. Gente, por incrível que pareça, o critério de desempate é o critério que vocês decidirem no dia da Assembleia. Exemplo, quem tiver com meia preta, vota. Quem tiver com meia branca, não vota. Sei lá, qualquer critério estapafúrdio. Mas tem que mencionar antes? Lógico. Aí que vem o X da questão. Por isso que quando começa a Assembleia, se a convenção... Olha que dica legal, duvido que os outros cursos falam isso. Nossa, eu desafio. Se alguém um dia me provar, eu duvido. É coisa que ninguém fala. Fala para mim. A convenção cria um critério, blá, 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 todo mundo já sabe, é só olhar na convenção. A convenção fala, vai desempatar o condômino com a fração maior, vai desempatar o presidente. E quando a convenção não fala? A lei não fala também. Não. Aí, vocês têm que definir o critério antes da votação. Então, assim,
Alexandre, mas qualquer critério? Qualquer critério. Critério que a Assembleia aprove. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, gente. Como a convenção não tem nenhum critério de desempate, se der empate. Então, veja, vocês só vão tomar essa atitude se não tiver critério. Se der empate, antes da votação, não adianta criar regra depois. A decisão vai ser o condômino mais antigo. A decisão vai ser do presidente da mesa. E se, entendeu? E assim vai. Vocês vão criando critério, até chegar no palitinho, entendeu? Agora tem uma... É verdade. Vocês têm que criar um critério. Mas, assim, o que eu ia dizer para vocês é que se der empate e não tiver critério, virar confusão, faz uma nova assembleia para desempatar. É o que diz os julgados, tá? Nova assembleia. Vamos lá. Aí empatou de novo. Nova assembleia. Até dar um critério, até alguém não comparecer. É assim que a jurisprudência fala. Em caso de decisão muito acirrada, fazer a conferência na hora. Gente, quem faz fração, quem é de administrador, às vezes tem que levar a planilha no Excel, viu? Porque tem que contar frações. Votados na ordem da pauta, assuntos devem ser explanados e votados. Pode inverter a ordem da pauta? Depende. Com a concordância da Assembleia, entendeu? Tudo tem que... vocês perceberam que tudo tem que ser decidido na Assembleia? Os critérios, vamos alterar a pauta... olha, gente, pelo horário, vamos eliminar essa última pauta, não dá tempo, vamos fazer uma próxima assembleia e trazer tudo tem que ser decidido. Tudo democrático, viu, gente? Tem que ser decidido. Deu confusão? Decide. Deu empate? Decide. Tudo decide. Tudo decide na assembleia, não deixa para depois. Vamos decidir aqui. Vamos lá, entendeu? Criem soluções para decidir, para não perder o momento, tá bom? Lógico, se a solução foi de bom senso, certamente vocês não vão ter problema, tá bom? Texto da ata da Assembleia. O secretário, vocês já viram essa situação? O secretário se empolga e começa a escrever uma Bíblia, e ele começa a contar da época que Cristóvão Colombo chegou na América, e que o condômino, ele é mal criado, porque ele começa a contar, sabe assim? O texto da ata, ele começa a levantar, o condômino xingou fulano daquilo, não. Texto de ata genérico, tá, gente? Quem é da administradora não se compromete. Alguém que é da administradora, o síndico ligou no dia seguinte, ou o conselheiro revoltado, eu quero que conste na ata o que eu falei. Eles não fazem isso na Assembleia? Abre aspas. É para constar, eu estou mandando. Eu tenho o direito de fazer... Aí você faz assim, você vai resumir. Porque não pode, gente, vai ter que ser objetiva. Pensa no seguinte, se você xingar alguém, não dá processo? Imagina se você escrever que tá xingando alguém, e xingando alguém escrevendo, sabe? Aí que dá processo mesmo. Entendeu? Imagina a pessoa recebendo uma ata, falando, nossa, o cara escreveu isso de mim? Como é que o cara foi maluco? Ele falou, a gente sabe, deu barraco, deu confusão. Mas não sejam tolos. Coloquem na ata de forma genérica, tudo genérico. Houve um tumulto generalizado. Você precisa falar quem fez o tumulto? Os condôminos teve um debate intenso, teve muito bate-boca, porém chegou-se à votação em que a maioria, votou. Acabou. Entendeu? Não ficam... Vocês que são de administrador, às vezes tem que ser objetivo. Não entrem nas ciladas. O presidente faz... Quem é que faz a ata? O secretário ou o presidente? O secretário. O presidente só confere a ata. Mas tem muito presidente que gosta de fazer a ata. Né? E ele gosta de se empolgar, né? E ele manda... põe vírgula, tira vírgula. Gente, não entram nessa cilada. O secretário faz e o presidente valida. Quando dá conflito, o presidente quer que conste uma coisa, o secretário quer que tire. O síndico também... O síndico precisa assinar ata de assembleia? Depende. Só aquela... Sabe aquela ata que ele... Não precisa, acertou. Quem falou que não, acertou. Mas assim... Só na primeira. Assim, eu geralmente, na ata de eleição do síndico, a gente vai mandar para o banco. Então tem que ter o nome completo, o CPF, toda a qualificação do síndico, endereço, telefone, tudo. Porque o banco pede, entendeu? Às vezes eu mando assinar a da eleição do síndico, tá? Mas prestação de contas, extraordinária, quem assina é presidente e secretário, acabou. Mas tem condomínio que o síndico quer assinar, deixa assinar, mas não é imperativo.
Na convenção do meu prédio tem uma cláusula que fala que o primeiro síndico será contratado pela incorporadora e a mesma decidirá a sua remuneração. Então, podemos ter síndico profissional? Joelma, essa pergunta que você está falando é aquelas convenções iniciais de instalação de prédio, né? Quando a construtora entrega um prédio, ela já entrega o negócio pronto. Algumas convenções até falam que durante um prazo, a construtora contrata a administradora, durante um prazo, eles colocam, elege os prestadores. As construtoras, vocês tiveram aula das garantias construtivas ontem, né? 5 anos. Vocês acham que as construtoras são malucas de instalar um prédio e deixar um síndico aventureiro que não tem curso, que não sabe nada sobre manutenção, que vocês fizeram aula? Mas vocês acham que eles são malucos de deixar um patrimônio na mão de um aventureiro que não sabe o beabá das coisas? Então, eu até entendo que esses gatilhos que eles fazem nas convenções, as incorporadoras, é para proteger o patrimônio, pelo menos durante o período, né? Mas assim, a construtora trouxe o síndico indicado por ela eu não sou síndico de construtora, tá, gente? Já fui, uma vez me convidaram, eu instalei já um condomínio. É a casadinha. Vem a construtora, vem a administradora, vem a terceirizada, vem a administradora, vem tudo. Não é que a casadinha, vocês podem evitar a casadinha. Elegeu o primeiro síndico? Faz um abaixo-assinado. Para tirar o síndico eleito pela administradora, pela construtora, o pessoal da casadinha. Vocês podem fazer isso. O que precisa para destituir um síndico? Abaixo-assinado. Mas tem uma cláusula na convenção que obriga... Não. Irregular, porque o Código Civil fala que pode fazer abaixo-assinado. Qualquer morador. Entendeu? Faz isso. Então, pode ser substituído. As consultoras não gostam. O que elas querem garantir é a manutenção do prédio, entendeu? Uma vez eu fiz uma implantação num prédio e adivinha quem ganhou na Assembleia de Implantação? Um morador. E tinha lá um síndico profissional nesse prédio, que a gente queria levar, né? Eu fui com o administrador. E aí, eu fiquei tão triste, porque o síndico que foi eleito não sabia nada de manutenção. Pensa nesse prédio daqui 3 anos. Sabe o que vai acontecer? Eles vão processar a construtora, aí a construtora vai falar, tá vendo? Vocês elegeram um cara que não fez a manutenção, vai responsabilizar o síndico. É isso que vai acontecer. Então, tomem cuidado, tá? Barato pode sair caro. Às vezes vale a pena contratar bons profissionais na implantação, para o condomínio seguir. Mas tem interesses envolvidos aí. Às vezes a consultora não quer gastar dinheiro, então ela enxuga, ela faz o básico, né? Por exemplo, os condomínios têm necessidades do dia a dia, portaria e tal. A consultora não quer gastar. Então, às vezes, a consultora não quer aumentar o condomínio, né, para fazer uma manutenção adequada. Gente, tem conversa de todos os lados. Mas a pauta aqui eu até entrei nesse mérito, né? Na convenção, novamente, na convenção do meu prédio tem uma cláusula que fala que primeiro o síndico será contratado para incorporar. Essa cláusula dá para mudar, viu, Joelma? Não é uma coisa assim absoluta, dá para mexer nisso sim. Se isso está engessando no seu prédio, faz abaixo-assinado, não faz sentido. Quer dizer que se o síndico eleito pela consultora é um péssimo síndico, vocês são obrigados a ficar com eles 5 anos, 2 anos? Isso não existe, né? Nem que tenha uma cláusula aí. Eu entendo que dá para quebrar isso daqui, minha opinião. Dá para quebrar fácil. Sim, aqui deixou. Ele falou que tinha 10 anos como síndico e ele era zelador há 8 anos. Aqui acontece isso. Vocês vão narrar alguns casos aí que realmente dão uns probleminhas aí. Galera, secretário elabora o texto, tá? O texto deve ser claro e objetivo, já falei, deve evitar opiniões pessoais. A ata da Assembleia tem validade jurídica. As decisões... Onde vocês registram as atas das assembleias? Nos cartórios, nos tabelionatos. A administradora sabe, né? Geralmente vocês mandam. Vai para o cartório, cria histórico, assinou, cópia da convocação, lista de presença, e vocês têm que entregar a ata para os condôminos. Pode ficar 1 ano e demorar para entregar a ata para os condôminos? Pode demorar muito para entregar a ata? Não é bom. Alexandre, a culpa é do cartório. Eu mando, tem 300 devolutivas. Será que a culpa é do cartório ou você que não está sabendo fazer a ata? Gente, não demorem para registrar e entregar a ata, tá? Os condôminos desconfiam, acham que, sei lá, façam as coisas rápidas. Prazo razoável para entregar uma ata. 30 dias? 60 dias? Né? Mas 1 ano não é legal, tá?
A ata da Assembleia é o documento, impugnação da ata. Quando é que a gente pode impugnar a ata? Estamos chegando no finzinho da aula, 15 minutinhos. Quando é que a gente pode impugnar a ata? Qual é o momento de impugnação da ata? Vamos lá. Não existe nada falando sobre isso, tá? O que a gente faz é recomendações. Quando é que você vai impugnar uma ata? Geralmente, você vai impugnar a... Primeiro assim, vamos lá. Você está na Assembleia, tem alguma coisa que foi votada irregularmente, tem algum assunto que você quer impugnar? Já levanta a mão. Pela ordem, né? Levanta, a gente, advogado fala pela ordem. Pela ordem, né? Pois não, estou impugnando esse resultado, esse assunto, por tais motivos, e gostaria que constasse em ata a minha impugnação. Vocês devem registrar a impugnação do morador em ata? Sim, vocês devem registrar. Tudo tem que ser registrado na ata da Assembleia, certo? Gente, todos os assuntos importantes que aconteçam têm que ser registrados na ata. Tumultos, quem está tumultuando. Tá? Então, se alguém faz uma impugnação razoável, vocês têm que resumir a impugnação da pessoa na ata. Vocês podem deliberar sobre a impugnação na mesma hora? Vamos votar? Vamos. Eu estou impugnando por causa das procuras, sei lá, qualquer motivo. Vamos pôr em votação? Vamos. Vota e resolve a impugnação na hora. Então, o primeiro momento para você impugnar é na própria Assembleia, pede a palavra e os condôminos decidem se você está certo, se você está errado. Legal? Você pode impugnar a ata também depois da Assembleia. Vocês já fizeram a Assembleia em que... uma dica para vocês que estão fazendo o curso aí. Quando vocês começam uma Assembleia, vocês já lê a ata da Assembleia anterior e já ratifica, entendeu? Então, você chega lá na Assembleia, pessoal, a gente vai abrir os trabalhos, elege presidente, tudo bonitinho. Bom, eu só vou fazer a leitura da ata da Assembleia anterior. Na ata da Assembleia anterior foi decidido... Aí você lê a ata. Alguém tem alguma impugnação? Alguém tem alguma coisa para dizer? Podemos... eu só estou lendo aqui, tá tudo bem? Vocês fazem a leitura. O que é essa leitura que vocês estão fazendo? Vocês estão ratificando na Assembleia posterior o que foi deliberado na anterior, na última. É nesse momento que a pessoa lê a ata que o cara levanta a mão e fala, gostaria de impugnar a anterior? Gostaria de impugnar. Então, você pode impugnar na Assembleia até a Assembleia seguinte, quando ela for lida logo no início, antes da pauta da Assembleia do dia. Alexandre, se ninguém lê, você levanta a mão. Pela ordem, né? Antes de falar dos assuntos de hoje, eu gostaria de impugnar a Assembleia anterior, da ata anterior. Aí o pessoal não vai gostar. Vão falar assim, não, hoje é os assuntos da pauta, só pode deliberar os assuntos da pauta. Aí você vai falar, eu não estou falando dos assuntos da pauta, eu estou impugnando a da anterior. Ah, mas você tinha que impugnar antes. Antes quando? Né? Então, eu estou impugnando agora. E aí vocês podem mandar ver na impugnação, tá? Tem que decidir. Alexandre, pode ser impugnada na justiça? Pode. Pode contratar um advogado, pode ir para a justiça e impugnar a ata da Assembleia. Tá sim de condômino que faz isso. E às vezes eles vão nos juizados especiais. Vocês conhecem os juizados especiais, né? Em outros estados também chama tudo JEC, né? Juizado Especial Cível. É o juizado de pequenas causas, até 40 salários mínimos. O morador pode ir até o juizado especial, o condômino. O condomínio pode entrar com ação no juizado especial? Condomínio pode? Olha, o entendimento aqui de São Paulo é que não, porque condomínio é equiparado à pessoa jurídica. Porém, tem alguns juizados do Brasil, de outros estados, que entendem que pode. Então, é uma questão regional, tá? Já vi condomínio entrar com ação no juizado e o juiz processar, e já vi o condomínio entrar como autor e o juiz falar, manda para o cível, porque o condomínio tem dinheiro para pagar as custas, né? Depende do estado. O juizado é mais rápido, Moisés. Mas as decisões do juizado eu tenho até medo, porque a justiça já está uma coisa estranha. A cível. Imagina o juizado que o negócio é rápido. Eu não gosto de juizado. Eu já trabalhei em juizado especial, tá? Trabalhei já. É horrível. É tudo rápido. É por causa da celeridade. Muitas garantias são atropeladas ali. Inclusive, tem cobrança de condomínio contra a Caixa Econômica. Vocês já viram cobrança contra a Caixa Econômica de imóvel do sistema FAR? É feita no Juizado Especial Federal, contra a Caixa Econômica, que é federal, né? Então, eu tenho ações de cobrança aqui no Juizado Especial Federal
contra a Caixa Econômica e contra o mutuário do imóvel. Juizado especial. É um saco, mas não tem sucumbência de honorários, não tem honorários para mim. Quem paga meus honorários é o devedor ou o condomínio, porque não tem honorários, no cível tem. Pessoal, estamos chegando a 10 minutinhos da aula, vamos... Então, a impugnação eu já falei, está aqui. Pessoal, tumultos na Assembleia. A gente vai ter uma aula com o Dr. Fábio, que é da área criminal. Estou confirmando aqui com ele, vamos ver se ele não vai mudar a data. A gente vai falar mais sobre isso, mas provocar tumulto em assembleia é considerado uma infração penal, tá? Sujeita a prisão de 15 dias a 6 meses ou multa, tá? Tumultuar a assembleia, então, é considerado uma infração penal, tá? O cara que tumultuou a Assembleia, como é que vocês... vamos falar sobre isso aqui em 10 minutinhos, dá tempo suficiente. Olha, a Assembleia virtual, gente, eu já falei para vocês, né, durante a aula de hoje, tá? A Assembleia virtual é igualzinha à Assembleia presencial. A diferença, a lei mudou algumas coisinhas, né? Eu vou fazer o seguinte, próximo encontro, eu falo um pouquinho, que não vai dar tempo, da Assembleia virtual, alguma coisinha que a legislação fala aqui que eu não comentei, tá? Algumas peculiaridades, eu falo isso aqui rapidinho na próxima aula, tá bom? Mas eu vou encerrar a aula de hoje falando sobre os tumultos, tá? Legal? Eu posso colocar isso no começo da Assembleia? Colocar o quê? Não entendi a pergunta. Vamos lá, seja mais específica no chat, por favor. Colocar aqui, provocar tumulto? Será que essa é a sua pergunta? Eu acho que é essa, né? Assim, eu coloquei uma vez, se essa é a sua pergunta que eu entendi, e que a contraversão é essa mesmo. Assim, uma vez eu coloquei na convocação que quem provocar tumulto, né, eu coloquei esse texto. Fizeram eu tirar, porque era um condômino com muitas pessoas idosas, o pessoal ficou com medo de sair preso da Assembleia. Mas, em tese, você pode fazer os avisos. Isso aqui é lei, tá? Você não tem nada de irregular, você está só lembrando que quem tumultua a Assembleia é uma infração penal. Gente, como é que vocês têm que tratar o caso do tumulto, tá? Tumulto funciona assim. O presidente da Assembleia vai advertir a pessoa que está fazendo tumulto. Mas o que é tumulto? Criticar o síndico é tumultuar a Assembleia? Eu não concordo com o síndico. Isso não é tumulto, gente. Criticar o síndico é o cara inconveniente, o cara que não deixa a Assembleia fluir, é o cara que é agressivo. Eu tive uma Assembleia no interior, uma vez num hotel, de um loteamento, que teve um cara que a gente achou que a gente ia sair na porrada. Ele xingou, a gente precisou chamar a polícia, um cara inconveniente, estava tumultuando a Assembleia. O que você tem que fazer como presidente? Você tem que dar advertência, e você como administradora também. Você tem que falar assim, está advertido o senhor, constar na ata, o senhor está tumultuando, e essa é a primeira advertência. Na segunda advertência, o senhor vai ser convidado a se retirar da Assembleia. Então, vocês têm que advertir uma vez e avisar que na segunda você vai convidar a pessoa a se retirar da Assembleia. Aí, beleza. O cara voltou a tumultuar. Você fala, senhor, você já foi advertido. Por favor, né? Vocês têm que pôr ordem no negócio. Mas se o negócio ficar insustentável, vocês já avisaram. Aí, o que vocês vão fazer? Então, o senhor está convidado a se retirar da Assembleia. E vamos parar a Assembleia nesse exato momento. Parou a Assembleia. Todo mundo cruza os braços assim, parou a Assembleia. Alexandre, se ele não sair, não continua, a Assembleia parou, prejudicada. Aí o presidente tem que falar assim, olha, a Assembleia está prejudicada, tem despesa a Assembleia, a administradora cobra deslocamento, tem custas, o senhor vai receber uma multa, tá? E vai receber as despesas pelo tumulto que o senhor causou. E os trabalhos estão prejudicados, enquanto o senhor não sai do recinto. O senhor não vai sair do recinto? Está encerrada a Assembleia. O presidente pode declarar a Assembleia encerrada? Pode. O presidente encerra a Assembleia, vamos todo mundo embora, acabou a Assembleia, está encerrada, acabou. Fecha a porta e vai embora, acabou. Encerrou. Só que aí, vocês têm que tomar as providências, mandar a multa, tá? Alexandre, nos casos de bêbado, né, é complicado. O pessoal bebe uma, né, e vai para a Assembleia. Uma vez eu peguei um cara que estava demais, cara. Gente, vocês têm que tentar controlar, vocês têm que tentar expulsar o cara numa boa, mas encerra a Assembleia. Tá? Pode chamar a polícia? Pode.
Em caso de confusão mais grave, chama a polícia. Chama a polícia, vai aparecer a PM, e aí você fala, aqui é uma assembleia, tem um artigo tal, o pessoal está tumultuando, tem testemunhas e tal. A polícia não gosta muito de assuntos de condomínio, mas se vocês derem sorte de uma viatura baixar aí, vai para a delegacia. Vai o síndico, vai o presidente, vai o secretário, a administradora acompanha o síndico, chama o advogado lá do condomínio, vai todo mundo para a delegacia, vai fazer o BO. Tem testemunha que o cara tumultuou? Tem vídeo? Foi gravada? Posso dar uma dica para vocês? Gravem as assembleias. É proibido gravar a assembleia? Não. Aqui, a gente não está gravando a aula, todas as minhas aulas são gravadas. Eu peço autorização para o aluno para gravar. E se o aluno falar assim, é que aqui não é tão assim democrático, porque eu preciso gravar também para ter o material depois, tal. E está no contrato, né, gente? Mas se o aluno se recusar a gravar, ele não vai assistir a aula. Eu vou falar, então, porque eu tenho que gravar para o aluno que não assistiu a aula, entendeu? Vamos supor que você não tem esse problema de gravar, porque tem gente que não gosta de ser gravada. Gente, pode gravar a assembleia? Pode. É um ambiente coletivo, né? Você está gravando para preservar a assembleia. Vocês sabem que quando vocês gravam, vocês colocam uma câmera e um microfone, a pessoa se inibe. Sem a câmera e sem o microfone, o cara é um leão, fala palavrão, tal. Quando chega a câmera e o microfone, eles ficam lá. Tem uns que nem se constrangem diante da gravação, mas aí é caso de polícia. Mas tentem gravar. Esse material gravado pode ser objeto na delegacia e a pessoa vai responder pelo tumulto, além de receber a multa e a despesa que causou por tumultuar a assembleia e prejudicar os trabalhos do condomínio. Eu, na minha vida de trabalhar com condomínio, eu já presenciei viatura, já fui até a delegacia, já presenciei quebra-quebra, já encerramos a assembleia por tumulto, já presenciei não dar em nada, já a assembleia acabar em pizza, já presenciei agressão. É assim, se vocês não tiverem o pulso da assembleia, vai acontecer tudo isso, né? Então, às vezes, eu vou encerrar essa aula hoje, falando de uma assembleia que eu tive mês passado, num condomínio de popular, é um condomínio, com todo o respeito, da CDHU, mas não é por conta das pessoas, tá? Porque, como eu disse, tem condomínio com pessoas financeiramente, né, que é difícil fazer assembleia lá, não é questão social da renda, mas é mais difícil, porque às vezes a pessoa de um empreendimento desse é uma pessoa que não tem, às vezes, muita instrução, a pessoa fala, grita junto com você, Quem já fez assembleia em locais, assim, bem periféricos, bem periferia, né, sabe o que eu estou dizendo, tá? Você não consegue se impor, você não consegue falar, você tem que gritar, né? A pessoa entra, tem gente que entra bêbado, tem gente que sabe-se lá, se está armado, é complicado. Então, assim, se vocês estiverem num ambiente desse, primeira coisa, vocês têm que se preservar, tá? A assembleia virtual é a melhor coisa, porque ninguém agride ninguém, né? Então, esse condomínio que deu esse problema no mês passado, toda vez que eu ia lá na frente falar, o pessoal gritava, não tem respeito pelo advogado, não tem respeito pelo síndico, não tem respeito pela administradora. Quantos de vocês são administradores cansados, 8, 10 horas da noite, fazendo uma assembleia com fome, sai correndo, são mal remunerados, às vezes não conseguem cobrar o valor que vale uma assembleia dessa, e ainda tem que ouvir desaforo. Então, assim, gente, o conselho que eu dou para vocês, agora aqui na reta final, é se impor e fazer cobrar. Se você teve um prejuízo, você manda a conta. Sabe quando as pessoas vão começar a te respeitar? Quando vocês cobrarem o prejuízo. Quais de vocês sofreram numa assembleia e não cobraram? A administradora cobrar, falar, vou cobrar um adicional. O síndico cobrar um adicional. Precisa, porque, gente, é no bolso que as pessoas respeitam. E eu já começo a assembleia falando assim, hoje a gente está fazendo a terceira assembleia e cada assembleia custa tantos reais, e quem vai pagar são vocês. Está saindo do bolso de vocês. Então, se a gente não se organizar e fazer a assembleia, vai ser essa bagunça. Vamos para a justiça, vamos brigar, vai dar no bolso de vocês. Então é isso, tentem organizar a assembleia,
tentem fazer um ambiente ativo, mas muitas vezes vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Exijam respeito, façam as gravações e tomem as providências. O síndico tem que processar o morador que chama ele de ladrão em assembleia? Sim. O síndico tem que ir para cima, não seja covarde, vá para cima, porque na hora que esse cara tomar uma indenização, pagar 10, 20, 30 mil reais de indenização, tiver que vender o carro, tiver que vender o apartamento para pagar a indenização, esse sem vergonha nunca mais vai faltar com respeito com você na assembleia, porque ele vai pensar no bolso. E por que vocês não processam? Contrata um advogado e processa, vai para cima, porque o judiciário tem que condenar. A justiça, às vezes, entende que certos tumultos na Assembleia... Teve um juiz aqui que decidiu assim, já estou encerrando, só um minutinho. Ele falou assim, teve uma condômina... gente, eu vou falar de partido político, tá? Mas tá na sentença, tá? Tá na sentença. Eu não sou nenhum nem outro, tá? Ele falou assim, a condômina falou... tá assim na sentença, eu mostro para vocês a sentença. A sentença é pública, né? Como é que ele falou? O juiz, ele falou assim, a condômina levantou a mão e falou para o síndico que aqui é a máfia do partido tal. Parece a máfia do partido tal, entendeu? E aí ele ficou ofendido. Parece uma máfia. Ele quis dizer que era uma máfia. E aí ele processou essa condômina. E o juiz fala, gente, ela foi deselegante na Assembleia, que falou que parecia uma máfia, mas ela, por mais que ela tenha sido deselegante, ela estava inconformada com o condomínio que ia aumentar, ela não foi tão agressiva com o síndico. Agora, é diferente quando a condômina fala, você é um safado, você é um ladrão, sem vergonha, tá roubando, quando o ataque é direto. A gente vai ter mais aula disso mais para frente, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não deixem barato. Se vocês foram ofendidos, se teve desrespeito, façam doer no bolso, porque é no bolso que as pessoas aprendem a te respeitar, tá bom? E se não aprender, vai pagar. Entendeu? Pela ofensa. Fechou, gente? Então, desculpa aí por ter passado um minutinho. Alguém tem alguma perguntinha? Eu vou parar a gravação. Ou quem quiser sair, eu vou abrir o espaço aqui. Alguém tem, se tiver alguma pergunta, estou encerrando a aula de hoje. Quem tiver compromisso pode ir. E quem quiser tirar mais alguma perguntinha, pode ficar aqui até o finalzinho, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão. Voltamos na quinta-feira e vamos seguindo com o curso aí. Legal? Boa noite, boa noite. Vou parar a gravação agora.